O Evangelho desta quinta-feira é muito importante para nós, o Evangelho do perdão. Jesus é provocado por Pedro com relação ao número de vezes que se deve perdoar, e a resposta de Jesus, 70 vezes 7, é um número que não quer limitar o amor e o perdão. Significa que os seguidores de Jesus e na comunidade dos seguidores de Jesus, o perdão nunca deve faltar, deve ser presente, estar presente sempre. Ou seja, não tem número de vezes o perdão ser dado, né? Deve ser dado quantas vezes forem necessários, é o que Jesus está nos dizendo. Porém, ele vai e mostra para nós, esclarece a razão última do porquê a gente precisa buscar o perdão, buscar dar o perdão, aprender a dar o perdão. Qual é a razão última para isso? Jesus mostra também as dificuldades pelas quais nós não conseguimos muitas vezes com tanta facilidade dar o perdão. A razão última é porque todos nós somos, por assim dizer, devedores de Deus no quesito da misericórdia. Quando Jesus conta essa parábola, ele exagera assim um pouco nas coisas, né? É meio hiperbólico. Ele vai e coloca a dívida do servo perdoado. Ele tinha lá uma dívida que era impagável, né? Aqui fala mesmo que ele não tinha como pagar aquela dívida. Ele devia muito dinheiro, né? O outro devia pouquíssimo, quase nada em relação àquilo que ele devia, né? Então, vamos lá. Ali no Evangelho, no original, fala-se de dois tipos de moeda, de denário e de talento, né? Então, um denário era um salário de um dia. O servo segundo, o amigo que não foi perdoado, ele devia 100 denários, né, para esse. Agora, um talento significa 6.000 denários. Então, a dívida, o perdão que foi dado, equivalia a mais ou menos 600 milhões de denários. Ou seja, não tinha como pagar essa dívida. É até difícil a gente imaginar como que esse empregado devia 600 milhões de denários para o seu chefe, né? 600 milhões de dias trabalhados, né? Jesus está exagerando aqui na comparação para mostrar o que? A verdade da infinita bondade de Deus na sua misericórdia em nos perdoar. Não tem como calcular esse negócio, entendeu? A infinita misericórdia de Deus. E aquele servo então, perdoado assim de forma extraordinária, deu para imaginar um pouco a coisa, né? Ele passa o seguinte, aprisiona um irmão que devia só 100 denários, né? Então ele põe na prisão por causa de 100 denários. Também é exagerada aqui a coisa, né? Então o que acontece? Depois ficar todos indignados, como que pode? E com toda razão, Nosso Senhor está dizendo o seguinte, que quando nós temos dificuldades de perdoar, nós o temos porque nós não recordamos o quanto nós somos perdoados. Nós não lembramos da misericórdia divina em relação a nós. E a gente fica numa posição assim meio soberba, sabe? A gente cai nessa armadilha e ficamos com dificuldades de perdoar até coisas pequeninas dos nossos semelhantes, até coisas bobinhas às vezes. A gente fica preso ali, né?
Por quê? Porque nos falta essa memória da misericórdia divina, a memória espiritual. A gente fica levado pela nossa memória afetiva, pela nossa memória dos nossos sentimentos. A gente fica remoendo, a gente fica a ferida que possivelmente a gente tenha vivido algum tipo de injustiça, é verdade. Racionalmente a gente consegue enxergar isso, né? Às vezes as pessoas agem conosco de forma assim, assado, cozido, e a gente enxerga aquilo, mas aquilo afeta o nosso mundo emocional e causa feridas em nós. Então a gente tem essa dificuldade. Mas por quê? Porque daí a gente fica rememorando a ferida, a gente fica em cima, a gente só fica olhando a ferida, né? É como esse servo impiedoso, desapiedado, que ficou olhando para a dívida do seu irmãozinho e esqueceu que acabara de ser perdoado de forma extraordinária, né? Se ele ficasse recordando do perdão recebido, ele teria tido uma capacidade muito mais ampla de avaliar aquela dívida do seu colega com maior misericórdia, maior piedade. Então nosso Senhor está dando-nos um presente nesse dia, né? Ele está mostrando para nós como nós devemos continuamente progredir espiritualmente para alcançar a capacidade de dar o perdão. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor sabe que nós somos, que nós temos a dificuldade do perdão, porque o pecado original, nosso distanciamento dele, né, que é fonte do amor. Então, o perdão tem seu processo, isso é verdade. O perdão tem o seu processo. E às vezes esse processo é um pouco mais difícil ou menos, de acordo com a profundidade das feridas com que causou-nos aquela realidade, ou dependendo do temperamento de cada um também. O fato é que todos nós precisamos aprender a perdoar, porque todos nós temos essa dificuldade. Então Deus sabe disso e nos acompanha, né? O importante é que nós tenhamos a predisposição contínua de perdoar sempre e a todos. Isso a gente precisa ter. E depois a gente correr atrás né, de alcançar essa graça. Mas um cristão, um discípulo de Nosso Senhor, um batizado, não deveria ter a indisposição interior de perdoar quem quer que fosse. Ele deveria ter e deve ter sempre essa disposição interior de perdoar, mesmo que inicialmente ele tenha dificuldade para isso, mesmo que inicialmente ele não sabe como vai fazer isso, mas devemos ter a predisposição de perdoar a todos, sob pena de não sermos verdadeiros cristãos. Sob pena de não sermos cristãos. Sob pena de não sermos cristãos. Então dá para entender, uma coisa é a capacidade, outra coisa é a disposição prévia, interior. Dá para ver e enxergar isso, né? Um cristão deve ter previamente a decisão interior de perdoar a todos e sempre, 70 vezes 7, é o que nosso Senhor está falando aqui hoje, né? No início. E depois a gente vai atrás de como fazer. É um processo, é um caminho. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Depende da situação, depende de tudo. Tá, isso aí estamos de acordo. Vamos fazer o caminho, o processo, mas essa é a predisposição. Aí nosso Senhor está dizendo o seguinte: qual é o caminho? A razão última é a recordação do amor, do perdão e da misericórdia que nós recebemos de Deus. Falta nos aprofundar nisso, sabe? E progredirmos espiritualmente nessa realidade. Além de sentirmos alegria, de enxergar o quanto nós somos perdoados, nós vamos ter
a graça, a predisposição e a alegria de também querer perdoar. Não só nós vamos fazer a experiência do amor recebido, da recordação, da humilhação que a gente faz diante de Deus sempre, né, de recordar quanto nós somos perto. A gente precisa enraizar nessa realidade, eu estou insistindo, né? Não só experimentamos o amor de Deus recebido, mas fazemos a experiência também do amor de Deus dado. Nós amamos com Jesus e perdoamos com Jesus aquela pessoa e sentimos alegria, né? Outra coisa também vai ser o caminho a ser feito com essa pessoa para o bem dela, para a salvação dela, né? Como que essas coisas vão se dar aí, do Espírito Santo também vai conduzindo. Mas eu estou falando da realidade interior, entendeu? Concluo então com a nossa Santa Madre, quando ela exatamente no caminho de perfeição, ela está comentando, né, a oração do Pai Nosso, e nessa parte do perdão, Dimittis nobis debita nostra, ela lá pelas tantas, então nós estamos no capítulo 36 do caminho, número 12, ela diz bem assim: quando o Senhor começa a conceder essas graças, pode ser que a alma não fique logo tão forte. Ela está falando das graças que Deus vai concedendo à alma, que vai progredindo, vai rezando, vai conhecendo o seu amor, que vai se aproximando dele, que vai tendo luzes, que vai... Pode ser que não fique logo tão forte, mas afirmo que se ele continuar a dá-las, se Deus continuar a dar essas graças, breve ela o ficará forte. Se não o ficar na prática de outras virtudes, ao menos vai ficar na de perdoar. Não posso acreditar que uma alma que tanto se aproxime da própria misericórdia, onde conhece quem é e o muito que Deus lhe tem perdoado, deixe de perdoar logo com toda facilidade e não se disponha a ficar muito bem com quem ofendeu, por ter bem presentes o regalo e a graça que Deus lhe concedeu. Então aquela coisa de conhecer, né, a bondade, os regalos, o presente, a misericórdia de Deus. Tendo visto sinais de grande amor, razão porque agora se alegra por ter a oportunidade de mostrar algum de sua parte, algum amor de sua parte, né? Então vamos pedir a graça do nosso progresso espiritual. E aí precisamos nos esforçar. Memória espiritual deve ser mais forte e até subjugar de alguma forma a nossa memória afetiva, né? É a memória espiritual que nos salva, ou seja, a experiência, a recordação grata e atual da bondade e misericórdia de Deus. Se isso for profundo em nosso coração, profunda será também a nossa alegria de poder partilhar o amor na via do perdão que o Senhor hoje nos fala e quer nos regalar, né, com essa graça de progredirmos na nossa semelhança a Deus. Sede perfeitos como o Pai é perfeito, e o Pai perdoa sempre.